Olá pessoal, professor Robson aqui. Na videoaula de hoje eu irei gravar uma breve revisão a respeito dos conteúdos trabalhados neste segundo bimestre. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Nós falamos a respeito de esportes de rede, de parede e esportes de invasão, né, ao longo deste bimestre. E também eu pedi para que vocês fizessem um trabalho a respeito do voleibol, né, que foi a principal modalidade esportiva que nós abordamos ao longo deste bimestre aí. Então vou abrir aqui a apostila de vocês para que vocês possam acompanhar tudo que nós trabalhamos ao longo deste bimestre. Então, logo na primeira página aqui tem 4 questões para vocês responderem, né? Como não tem espaço para vocês responderem na própria apostila, eu pedi que vocês fizessem uma folha à parte, tanto a respeito do voleibol quanto a respeito do handball, né? Então respondam essas questões em uma folha à parte e anexem na apostila para que eu possa fazer a correção. E aí aqui nós vamos falar um pouco a respeito da dinâmica básica do voleibol e do handball, principalmente, né? Que foram as principais modalidades que nós abordamos neste bimestre. Então, esporte de rede, né? O que é um esporte de rede? Esportes de rede são esportes onde os atletas não podem invadir a área da outra equipe. Então, as equipes são separadas por uma rede, né? E como o melhor exemplo que nós utilizamos ao longo das nossas aulas foi o voleibol, né? Aqui conta toda a história do voleibol, a dinâmica do voleibol, e aqui 2 questões para que vocês respondam, tá? Aqui novamente um pouco a respeito das dinâmicas, né, e principais movimentos do jogo, as comparações entre o voleibol e outras modalidades. Aqui mais uma questão para vocês responderem. E aqui na página 8 nós já começamos a falar um pouco a respeito das posições dos jogadores, né? Onde durante as nossas aulas online eu tirei todas as dúvidas de vocês, mostrei vídeos a respeito destes temas que envolvem o voleibol, o que é cada um dos jogadores, como eles se posicionam, qual área um determinado jogador pode atuar, qual área ele não pode atuar dentro da própria quadra da equipe dele. Falamos um pouco a respeito do vôlei câmbio, que é um jogo de voleibol adaptado para iniciantes, né? Basicamente. Aí aqui mais 2 questões para vocês responderem na página 9. Aqui a continuação a respeito do voleibol câmbio. Aqui um pouco mais da parte técnica do jogo, né? A quantidade de jogadores por equipe, as marcações da quadra, as regras básicas do jogo, quantos sets cada jogo tem, quantos pontos cada set possui e todas as regras específicas do jogo, né, que são implementadas em um jogo de voleibol. Aí aqui nós já começamos a falar um pouco a respeito dos fundamentos do voleibol, né, como o saque. Aí nós temos as variações do saque por baixo, saque por cima, a manchete e o toque, as formas de treinar a manchete e de treinar o saque, né, que são os fundamentos específicos da modalidade. Eu demonstrei alguns vídeos também para vocês nas nossas aulas online, né, para vocês visualizarem melhor o que é cada um desses fundamentos, como realizar ele da maneira correta, os erros comuns, né, destes fundamentos. Então, formas de treinar o toque, formas de treinar ataque, bloqueio e defesas, né? Então, cada um dos fundamentos de maneira muito bem explicada. Aí aqui um exemplo prático, né, de como praticar o voleibol. Então, mais uma questão aqui para vocês responderem, outra questão abaixo. Aí aqui
começamos a falar um pouco mais a respeito da parte tática do jogo, né? De posicionamento de cada um dos jogadores dentro da quadra e como esses jogadores se movimentam a cada ponto que a sua equipe marca. Os esquemas táticos aqui, né? Específicos e mais utilizados na modalidade. Aí nós falamos também um pouco a respeito do vôlei de praia, né? Que é uma ramificação do vôlei de quadra. O esporte adaptado também, o voleibol adaptado para pessoas amputadas principalmente, né? Aí aqui já na página 19 nós demos introdução ao handball, um pouco da história do handball, uma questão aqui para vocês responderem. Aqui um reconhecimento geral da modalidade, né? Então, para vocês se familiarizarem bem com a modalidade, quantos jogadores por equipe, as regras básicas do handball, certo? Então, o que pode ou o que não pode fazer dentro de quadra quando você está praticando a modalidade esportiva handball. E aqui nós já demos introdução aos fundamentos do voleibol, né? Passe, recepção, as diversas formas de realizar um passe, com as duas mãos, com uma mão só por cima da cabeça. E aqui exemplos práticos de como treinar estes fundamentos, tanto passe quanto a recepção. O drible, né, que é a progressão, batendo ou quicando a bola no solo. E aí aqui unindo os fundamentos dentro de um jogo específico de handball. Então tudo que você aprendeu de maneira separada, o toque, a recepção, o arremesso, o drible, a finta, você implementa dentro de um jogo real, né, com todos estes fundamentos aqui. Então eu mostrei vídeos também a respeito destes fundamentos para vocês em aula, deixei muito bem explicado, muito bem exemplificado para vocês. E aqui por fim nós temos algumas questões a respeito de voleibol e algumas questões a respeito de handball para vocês finalizarem o conhecimento de vocês, né? Ou seja, colocar à prova o conhecimento adquirido ao longo deste bimestre a respeito destas modalidades. Então, quais são as posições dos jogadores de voleibol? É que vocês vão dizer cada posição específica utilizada dentro do jogo de voleibol. O líbero no voleibol desempenha um papel importante. Qual a função do líbero? Aí vocês vão dizer exatamente qual a principal função de um jogador líbero dentro do jogo de voleibol. Quais são os fundamentos do voleibol? Então, nós já vimos anteriormente, né, em aula também, os principais fundamentos do voleibol. Então, vocês vão descrever aqui todos eles. Como surgiu o voleibol e por que ele foi criado. Aí aqui vocês vão falar um pouco a respeito da história do jogo do voleibol que vocês aprenderam anteriormente. Aqui nesta quinta questão vocês vão observar as duas imagens e irão dizer qual é o fundamento que as atletas estão executando nestas imagens aqui, certo? Então vocês vão responder na linha abaixo aqui. E aí aqui nós já entramos aqui mais duas imagens, né, sobre o voleibol, e aqui nós já entramos no handball. Então aqui vocês vão falar um pouco da história do handball, né, como ele surgiu, como ele foi criado. Aqui na questão 7, como é dividido o tempo do handball, né, incluindo a prorrogação, que no jogo de handball não existe empate, né, então vocês vão dizer como é feito este processo, se uma partida terminar empatada, como é feito para desempatar esta partida. Então vocês vão descrever aqui. Quais são os fundamentos do handball? Quais são os gestos técnicos que os jogadores executam durante uma partida de handball, tá? Então já foi explicado anteriormente também, então vocês vão descrever aqui todos os fundamentos do handball. O único jogador que tem permissão de tocar a bola com todas as partes do corpo, incluindo os pés, é o... Aí vocês vão colocar. Que jogador é este?
que pode tocar na bola no handball com todas as partes do corpo. Vocês vão escrever aqui o nome do jogador, do atleta, a posição do atleta dentro de quadra. Quando acontece um tiro de 7 metros. Então, no jogo de voleibol ou de handball, assim como no futsal, no futebol, no basquete, existem algumas violações específicas, né? Algumas faltas específicas que elas são punidas de uma forma mais severa dentro do jogo. Então, neste caso aqui do handball é o tiro de 7 metros. Aí vocês vão dizer, em que tipo de situação uma equipe ganha um tiro de 7 metros para executar, tá? Então, pessoal, a nota de vocês vai ser composta por todas essas questões da apostila que vocês precisam responder, tá? Não deixem de responder nada. O que for para fazer em folha à parte, façam e anexem a apostila, além do trabalho que eu pedi para vocês fazerem sobre voleibol. Se alguém ainda não fez ou tiver alguma dúvida, é só entrar lá na página de vocês do quinto ano lá, que vai ter muito bem explicado o que é para fazer no trabalho, tá? Então façam o trabalho, preencham e respondam por completo a apostila e enviem para a escola para que eu possa dar nota para vocês, para que vocês possam fechar este segundo bimestre aí, certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.